de número 83, lição 83. Avancemos além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Isso está na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra os luminosos... Todos estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Nil. Pode continuar. Sim. O aluno que não se retira dos exercícios do alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lamentável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir nem lutar, e nem sofrer, vendo-se sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes malhas, afirmou Paulo com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição. Recordando também que, se o arrependimento é útil, de quando em quando, arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Vamos fazer a nossa prece, então, meus irmãos, para que o nosso irmão Guilherme possa dar início aos nossos estudos. Fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, pela gratidão de estarmos nos reencontrando nesse estudo da Escola de Médiuns, após tantos meses em que estivemos ligados a outras reuniões de radiação, de estudo também, mas não da Escola de Médiuns. E agora reiniciamos. Por isso, Jesus, estamos alegres aqui, pela bênção da oportunidade que nos enseja, de retornarmos a essa atividade, para que possamos, assim, de alguma forma, esclarecermos-nos cada vez mais a respeito do nosso compromisso na Terra, como trabalhadores da tua seara. Envolva-nos, Jesus, envolvendo nosso querido Guilherme, para que ele possa conduzir os estudos da noite de hoje. Que assim possa ser. Com a palavra, nosso Guilherme. Queridos irmãos, antes de mais nada, certamente é uma alegria para todos a gente estar aqui numa nova oportunidade, né, virtual. Muitos que estavam ansiosos, né, por querer se rever, a gente, né, vai poder, de alguma maneira, atender essa nossa necessidade através desse encontro virtual. Alguns médiuns já estão participando
de eventos, né, de orações e momentos de estudo e reflexão, em algumas reuniões que estão sendo feitas, mas essa aqui, que é a nossa escola de médiuns, é uma oportunidade de todos nos reunirmos. Bem, para inaugurar essa atividade, eu acabei buscando um tema que eu dei para jovens na juventude. Eu queria só, antes, dar algumas orientações, que as pessoas mantenham em mudo, tá? Quando entrarem, entrem em mudo. Bom, quando entrarem, acho que só vão saber quando entrar, né? Mas tentem manter mudo. Quando quiserem falar, vocês vão ver que no momento do estudo vão ter espaços da gente poder conversar. Então, vocês podem levantar a mão, que a Denise vai estar aí acompanhando, e o Newton, e vai procurar dar a vocês a oportunidade da palavra, tá bom? Então, muito bem. Eu vou começar, então, compartilhando com vocês aqui slides sobre o estudo que a gente fez. Como vocês podem ver aí, ele é um quadro, né, cheio de um monte de coisa aí. Mas foi uma atividade, a gente começou essa unidade com jovens, eles fazendo uma explosão de ideias, onde eles iriam dizer quais eram os temas de interesse, e aí foi colocado num quadro, todo mundo vendo o quadro, e aí depois nós fomos definindo os temas. Então, a gente começou estudando racismo, depois feminismo, depois foi sobre o aborto, aquela história da menina, né, que foi bastante noticiada. Depois foi estudado a ansiedade, e um dos temas, a solidão, e um dos temas foi política. Então, eu escolhi esse tema aqui, já que a gente está vivendo, né, um momento acabamos, né, domingo passado, de votar, né? Mas, na verdade, é interessante a gente refletir qual deve ser a nossa postura como espírita perante a doutrina, ou seja, perante a política. Como que a gente deve, como espírita, agir dessa forma. Então, na realidade, algumas reflexões que a gente vai estar aqui trazendo para que a gente possa pensar como é a nossa participação como espírita. Então, vamos começar, foi assim que a gente fez com jovens, o que é política, né? Então, a origem da palavra política vem lá do grego, polis, né, que eram as cidades gregas que tinham uma certa estrutura de organização, e como os gregos, naquela época, né, foram aqueles que estruturaram uma maneira de se organizar de forma mais civilizada, e Emmanuel nos conta, né, em A Caminho da Luz, que a Grécia teve um papel muito relevante, mas que a humanidade não soube aproveitar adequadamente, acabou, né, condenando Sócrates à morte. Mas muito da cultura grega sobreviveu e manteve, foi a estrutura da organização do Império Romano, né? Então, naquela época, na Grécia, as polis eram as diversas cidades, que a gente poderia pensar como se fosse assim um condomínio. Quando a gente tem um condomínio, seja de um prédio, né, de apartamentos, ou seja, de algum conjunto de casas, alguém tem que assumir a responsabilidade de dar andamento para aquelas coisas que são comuns do bem-estar de todo mundo. Então, a gente sabe que reunião de condomínio não vai todo mundo, né? Só vai mesmo alguém que esteja interessado e disposto a trabalhar ou, pelo menos, reivindicar algumas coisas que acha importante. Então, assim, era a polis, eram pessoas, não era todo mundo, eram aquelas pessoas, digamos assim, com maiores recursos, que se reuniam e decidiam as coisas mais relevantes da cidade. Então, política acabou
estabelecendo, né, um conceito que veio lá da Grécia Antiga, né, no qual o pensar mítico é fagocitado pelo pensar racional. Ou seja, antigamente as pessoas se conduziam, se administravam muito baseado em deuses, né, em coisas muito subjetivas. E, na medida que a Grécia foi estabelecendo uma ordem, uma ordenação, esse pensar racional foi substituindo o pensar místico. Tem alguém com o microfone aberto, eu pediria para fechar. Então, a ideia da política foi definida por vários fatores. Então, assim, a gente pode compreender que política ela já surgiu obedecendo aos interesses de algumas poucas cabeças. Tá certo? E essas poucas cabeças tendo a oportunidade de representar a população, bem como gerenciar os negócios públicos, mas que, em tese, não deveriam monopolizar o fazer da política. Mas a gente entende que, na prática, as coisas funcionam dessa forma. Alguns tomam essa iniciativa de decisão, por exemplo, no caso do condomínio, e elege-se um síndico e as coisas acabam conduzindo por apenas algumas pessoas. Aquelas que têm mais iniciativa ou maior influência acabam dominando. Mas, se a gente parar para pensar no Estado, uma cidade mais ampla, como são as cidades modernas, esses conceitos de política foi assumindo, né, uma proporção bastante grande. Então, mais uma vez, por favor, feche o microfone. Então, foi assumindo, né, uma proporção bastante grande e essa palavra política acabou assumindo, de alguma maneira, um conceito, uma percepção muito desagradável na medida que a gente foi vendo que as liberdades políticas foram aumentando, as liberdades de expressão foram aumentando, e diversas tendências começaram a surgir a respeito de como é que se deveria conduzir, né, a direção, a administração de um Estado, de um país especificamente. Então, eu vou apresentar aqui agora para vocês um gráfico que talvez muitos já conheçam, mas que, de certo modo, ele dá um panorama assim, amplo, geral, de quais são as tendências políticas do mundo hoje. Porque cada pessoa tem o seu modo de entender como é que as coisas deveriam ser conduzidas, né, e estruturadas, organizadas. Então, tem pessoas que acham que o Estado deveria ser controlador de tudo, deveria, né, ser responsável pelo bem-estar geral de todo mundo, atender às necessidades de todo mundo, mas tem pessoas que acham que não, que cada um por si, o Estado tem que intervir o mínimo possível. Então, dentro dessa ideia, é que esse quadro aqui tenta, de alguma maneira, apresentar as tendências políticas que existem. Vocês estão vendo o meu mouse aqui mexer na tela? Ok. Sim. Então, vocês vão ver que aqui nós temos dois conjuntos de eixos cartesianos, ou seja, retangulares, assim, né? Um deles é libertário e embaixo aqui está totalitário. São sistemas, são modos de pensar. E aqui você vê esquerda e direita. Agora, o que é que determina esses eixos? Se nós virmos o eixo aqui inclinado nessa direção, nós vamos ter aqui o eixo das estruturações sociais, as questões de ordem social. E nesse daqui, nesse outro eixo, né, inclinado, mas nessa direção, nós estamos vendo o eixo econômico, da estrutura econômica de uma sociedade. Então, nós vamos observar o seguinte, que existem tendências políticas que consideram que o Estado ele deve assumir, digamos assim, a responsabilidade por
definir as condições básicas e sociais de todas as pessoas. E, nesse sentido, o Estado acaba tendo que ter um papel de arrecadador de recursos, já que ele vai ter que bancar, né, as condições de todo mundo. O Estado tem que ser mais arrecadador, então ele tem que ser bastante controlador das coisas, e enquanto que tem pessoas que acham que não, liberalismo, aqui a tendência da liberdade econômica é justamente aquele que acha que o Estado tem que intervir o menos possível. Ou seja, a sociedade tem que se estruturar por um mercado livre, e a meritocracia estaria no sentido de que aquelas pessoas que têm mais capacidade, elas têm que ter mais direitos e mais condições, e cada um por si. Então, se a gente puder dizer que o capitalismo, né, digamos assim, selvagem, ele estaria nesse extremo daqui, dessa linha de economia, de condução das questões econômicas. Esse aqui seria o capitalismo bem selvagem. Cada um por si, é que nem a lei de Darwin, aquele que foi o mais forte sobrevive, e seria isso aqui. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo, no caso do comunismo, que seria o extremo oposto, a gente teria o quê? O Estado dono de tudo, e sendo, consequentemente, o responsável por dar às pessoas, a cada uma das pessoas, aquilo que elas precisam para a sua vivência. Muito bem, então esse aqui seria o caso do socialismo, já não é como o comunismo, mas ele tem uma grande parcela de atendimento das necessidades do povo. E ele, então, tem uma presença do Estado, sendo possuidor e controlador de muitos dos recursos, mas o socialismo ele permite que as pessoas tenham a sua propriedade. O comunismo, não. O comunismo, o Estado é dono de tudo. Aqui, no socialismo, né, ele já começa a permitir as liberdades no sentido de propriedade, só que os impostos são muito altos no socialismo, porque ele tem que, mesmo que a pessoa ela ganhe muito bem, ela precisa dar conta de atender às necessidades da maioria. À medida que vai indo para o centro e vai indo nessa direção, é cada um por si, e o Estado vai intervindo cada vez menos. Agora, vamos analisar esse outro eixo aqui, que são o eixo das liberdades sociais. Não estamos falando mais de economia, estamos falando em decisões, em definições de coisas que, da maneira de conduzir, o que seria coerente, o que é certo, o que é errado, se o Estado estaria mais ou menos determinando essas questões sociais. Então, por exemplo, um tema, aborto. No extremo aqui do ateísmo, do materialismo filosófico, onde existem as liberdades individuais, sexualidade e aborto, por exemplo, e drogas, para eles a ideia é que isso seja absolutamente livre, ou seja, o Estado não tem que controlar absolutamente nada disso. Cada um é dono do seu corpo, no caso do aborto, quer fazer aquilo que acha que bem entende, e se a pessoa quer se drogar, é o seu problema dela, né? E, da mesma forma, as liberdades sexuais. Então, esse aqui seria um extremo. Seria o extremo da onde você não tem regras necessariamente. Seria como se fosse também, aqui, em termos de regime, é chamado de anarquia. Ou seja, seria, de uma certa maneira, o Estado intervindo o mínimo possível nas definições de caráter social das liberdades sociais. Aqui, nós vamos ter o lado oposto. Seria exatamente aquele em que o Estado considera que existem regras que o povo tem que estar submetido, e, nesse sentido, assim como a gente tem aqui a liberdade econômica, aqui tem a liberdade filosófica, aqui você teria o controle do Estado. Então, nesse extremo, a religião sempre desenvolveu um papel muito forte
de conduzir, então, a teocracia, o fascismo, ou seja, um Estado muito forte, meio totalitário, em que ele vai determinar também as questões de ordem moral. Então, ele diz o que é certo, tem que andar com roupa, né? A saia tem que ir até um certo ponto, o cabelo pode cortar, não pode cortar. Então, existe um extremo aqui nesse ponto em que o Estado estaria determinando, enquanto esse outro extremo aqui não, é a liberdade total em termos de tudo que a pessoa queira fazer. Então, nós vemos aqui que essas tendências políticas, elas se desenvolvem no campo econômico e no campo social, por assim dizer, moral. Ok? O que seria o ideal aí? Para nós, se nós formos pensar numa sociedade bem organizada, nós temos uma boa referência, não temos? Nós temos nosso lar. Nosso lar é uma referência de uma cidade bem organizada, onde aqueles que dirigem estão pensando no bem coletivo, são pessoas intelectual e moralmente mais avançadas e, consequentemente, são aqueles que dão as diretrizes sobre aquilo que deve ser feito ou não. Então, nessa cidade, nosso lar, a gente, quando lê o livro, a gente identifica claramente que lá qualquer morador da cidade tem alimentação básica, roupa e onde morar. Certo? Isso é basicamente dado para todos. Agora, se a pessoa quiser vestir o que gostaria, comer o que gostaria e morar onde gostaria, aí ele vai ter que trabalhar e obter bônus horas. Então, entra um pouco aqui na meritocracia, mas uma coisa é certa, não é o capitalismo selvagem, aonde o básico não seria, pelo menos, atendido para todas as pessoas. Então, é um tipo de socialismo aonde a meritocracia tem o seu espaço. E no que diz respeito ao aspecto filosófico aqui, a gente sabe que não existe um moralismo, uma religião, onde as pessoas têm pouca liberdade pessoal. Na verdade, existem as leis divinas, que estão na consciência de cada um, mas é claro que essa consciência ela é função da condição evolutiva das pessoas. Então, aquelas pessoas que já estão apresentando sinais de que elas estão pensando no bem coletivo, elas estão dispostas a servir, elas vão progressivamente galgando espaços na hierarquia social. Então, existe uma liberdade, mas, ao mesmo tempo, não existe um moralismo propriamente dito, porque as pessoas têm, digamos assim, uma certa liberdade. Não, eu quero ou não quero trabalhar. Então, se você trabalha, você recebe recursos para poder ter condições de ter uma vida um pouco melhor. E no que diz respeito às liberdades, certamente, se você não souber se comportar, alguém vai conversar com você, vai falar, vai tentar te orientar. Então, existem, digamos assim, algumas regras básicas de convivência social, onde a pessoa vai aprendendo progressivamente através de uma noção de que a pessoa que é moralmente mais elevada, ela imprime sobre aquele outro uma certa ascendência. Então, essa ascendência moral é que define esse aspecto aqui no que diz respeito das liberdades sociais. Então, nosso lar é para a gente uma referência. E vamos pensar agora em termos de Brasil. Nós somos brasileiros, estamos aqui, né, buscando trabalhar por uma sociedade melhor.
acreditamos que estamos vivendo uma transição planetária e que o mundo vai se transformar num mundo onde essas diferenças, né? A pobreza, a miséria, essas coisas todas vão se modificar quando a gente tiver alcançado esse mundo de regeneração que todos ansiamos. É claro que tem muito tempo para isso acontecer, mas quem de nós aqui já leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Acredito que uma boa parte de todos nós já lemos esse livro, e quem ainda não leu, a gente recomenda profundamente que faça uma leitura, ou mesmo aqueles que leram, vale a pena a gente fazer uma releitura, particularmente nesses dias em que a gente vive uma certa agitação no contexto político do nosso país. Então, esse livro aqui, qual é a conclusão que a gente chega no estudo desse livro? Basicamente, que o Brasil foi definido por Jesus como a pátria que abrigará a missão de espalhar os frutos da árvore do Evangelho para o mundo. Então, essa é a missão do brasileiro. Ou seja, todos nós brasileiros temos, digamos assim, uma parcela de responsabilidade em fazer com que o Brasil possa realmente se transformar na árvore do Evangelho. Mas a gente pensa, poxa, mas os espíritas somos aí, eu acho que 5% da população brasileira, né? Não somos muitos. Mas, como Jesus diz, vós sois o sal da terra. E não precisa de muito sal para poder temperar a comida. Então, se o espírita puder fazer aquilo que lhe compete, certamente nós vamos cumprir essa missão. Mas a gente perguntaria, será que a gente pode afirmar que a gente está cumprindo essa missão? Então, isso aí, certamente, algumas pessoas vão dizer que sim, outros que não, mais ou menos, né? Alguns, com certeza, duvidam disso. E não são poucos. Muitos duvidam que o Brasil possa realmente estar, de certo modo, cumprindo essa missão. Mas a gente poderia dizer que muitas evidências apontam que o Brasil é hoje o país que melhor conjuga as 3 expressões cristãs: católica, evangélica e espírita, com as demais expressões religiosas, afrodescendentes, islamismo, hinduísmo, budismo e outros ainda. Por outro lado, ele mistura diversas etnias e nacionalidades e torna o Brasil um ambiente mais fraterno. Então, aqui o Brasil, como foi programado pelo Cristo, é uma miscigenação de raças, de etnias e de religiosidades também. Porque a gente vê aqui na rua uruguaiana, né, o judeu convivendo, né, com o palestino, né, essa turma toda aí que costuma brigar lá no Oriente Médio, aqui eles convivem de alguma forma, né? É lógico que a gente não tem um ambiente ideal, nós estamos falando apenas que é formado por uma mistura dessas várias coisas. Então, isso é uma primeira evidência. Mas aí, será que o Brasil pode não cumprir essa missão? Apesar desses recursos todos que o Cristo determinou para que a gente possa ser essa pátria do Evangelho? Então, o que a gente concluiria era o seguinte: se essa é uma determinação do Cristo, o mais provável é que nem todos os que se propuseram a trabalhar estejam aptos para renascer no Brasil, para continuarem a contribuir. Ou seja, aqueles que trabalham para transformar o Brasil numa pátria que cumpra a missão de sustentar o Evangelho, especialmente na nova visão, que abra e amplie a percepção das criaturas sobre os ensinamentos do Cristo, esses que estão trabalhando para que isso aconteça,
E quando estamos falando trabalhando, a gente não precisa se projetar no movimento espírita, não. Trabalhar é a gente viver a doutrina espírita, demonstrar para as pessoas com quem a gente convive o que é o ser espírita. Se cada um de nós estiver fazendo isso na sua convivência pessoal, a gente não precisa ser palestrante espírita, não precisa ser nada disso. A gente vai estar dando uma ideia para as pessoas do que é um espírita na sociedade. Aí cada um de nós, né, é que vai poder realmente fazer uma avaliação disso. Quem é que lembra dessa figura aqui? Vocês lembram dessa figura aqui? O ano já está dizendo para aí, junho de 2013. Ou seja, foi o ano em que começou aqueles movimentos de por causa do aumento da passagem, né? E era um aumento pouco significativo, mas que aquilo se transformou numa grande movimentação política. Ora, isso aí dá para a gente uma ideia de que quando o ambiente está propício, os eventos acontecem. Então, isso aí foi um momento em que disseram que o gigante acordou, ou seja, a linha mais, digamos, socialista do país que estava governando, porque antes do PT assumir, né, a governança do país, a gente tinha uma linha mais de direita. E aí, quando o PT assumiu, começou a colocar algumas questões mais de esquerda, ou seja, na linha daquelas liberdades sociais e do Estado tentando manter o controle das coisas. Ou seja, na verdade, o mais que ele conseguiu fazer foi tentar impedir a aceleração das privatizações. Mas as coisas continuaram acontecendo, porque tem coisas que não dá para deixar de acontecer. E essa juventude foi crescendo, foi, né, se envolvendo um pouco mais com a política e acabou que a gente viu as ruas cheias, né? Então, quando a coisa está pronta, parece que fervilha nas pessoas o desejo de movimentação, de mudança. E a gente sabe que nem sempre a ideia que é vendida pela mídia é necessariamente aquilo que está produzindo a transformação. Mas, mesmo assim, as transformações acontecem, porque mesmo aqueles que querem gerar perturbações ou aqueles que querem criar as mudanças, todos são instrumentos do progresso e estão trabalhando para que as movimentações aconteçam. Então, nós vimos que quem foram aqueles que mais lideraram esses movimentos nessa época? Foi justamente os jovens. A gente vai ver nas passeatas, embora aqui demonstre claramente que não são apenas os jovens, as pessoas estavam movidas por um desejo de transformações, de melhorias sociais e de acabar com a corrupção, né? Esse, inclusive, é um tema que sempre está presente, desde que, quem lembra, né, da época do Collor, que ele, quando se elegeu, ele disse que ia acabar com os marajás na política, né? Então, essa fala de acabar com a corrupção e, ao mesmo tempo, promover melhorias sociais é sempre uma fala de político, seja ele de esquerda ou seja de direita. Então, nós vimos o Brasil ser chacoalhado aí, e certamente a juventude, que é justamente o espírito que, quando está encarnado, e ele já se encontra mais sensível e desejoso das melhorias, mas, ao mesmo tempo, ele ainda não está amadurecido o suficiente para compreender que as coisas não acontecem assim. Elas precisam de tempo para amadurecimento, né? Não se acabam com as forças políticas que conjugam, né, uma sociedade de uma hora para outra. Porque mesmo aqueles que defendem supostamente os interesses do povo, eles, na verdade, estão ali movidos por interesses pessoais. Então, as coisas são, né? Então, os jovens, movidos por esse anseio de melhoria e de conquistas, eles, digamos assim, fizeram coro com esse movimento
E a gente viu o Brasil, em 2013, ser sacudido, né, por um anseio de melhoria, e a gente viu aí a juventude muito à frente, né, desses movimentos, muita bandeira vermelha, querendo defender ainda, né, as ideias socialistas, mas também, na verdade, quem estava fazendo, que estava por detrás disso aí, era exatamente a derrubada da área da ala de esquerda do país, do governo. Então, esses movimentos acontecem porque é o amadurecimento político da nação, né? É preciso que as pessoas amadureçam e experimentem as expressões, seja de esquerda, seja de direita. E a gente teve a oportunidade de ter aí, eu acho que foram 8, 12, uns 14 anos de, digamos assim, de governo do PT de esquerda. Se implementou várias coisas, mas a gente viu que ninguém é santo e que as coisas não é exatamente como se queria. Então, houve uma movimentação do povo brasileiro no sentido de tirar a esquerda do governo. Ou seja, já queriam área pessoal de direita, e essa direita estava por detrás, a mídia, inclusive, fomentando a queda da esquerda. E a gente viu que esses movimentos acabaram se transformando, né, em grandes destruições, ou seja, pessoas que estavam movidas por um desejo de transformação, né, esses movimentos acabam sendo deturpados, e a gente vê também, ou seja, que o jovem está aqui tentando, né, apaziguar as forças. Então, o Estado presente, ele tenta manter o status quo e vai procurar fazer com que as coisas sejam do jeito que ele entende que seja. Então, para aqueles de nós que têm ainda uma dúvida sobre... Rapaz, eu tinha que ter me preparado aqui. Eu vou ter que tirar, vou interromper aqui a apresentação e vou colocar para vocês um vídeo do Haroldo Dutra Dias, que é provável que muitos de vocês já devem ter assistido. Então, vamos compartilhá-lo e vamos ouvir juntos esse vídeo aqui do Haroldo. Só fazer uma ponderação sobre a obra, sobre o paradigma, totalmente em harmonia com o que o Divaldo falou. Nós lemos o título, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Imaginamos o quê? Uma nação que seria modelo econômico, modelo político, modelo social, e que desfilaria como uma grande rainha com vestes brilhantes e o mundo ajoelhado adorando. Mas isso não é Jesus. A obra começa com a visita do Cristo à Terra. E ele vem como gestor, vem como governador do mundo, e pede um inventário do cristianismo, e todo mundo fica envergonhado. O semblante do Cristo fica contrito, porque depois de mais de 1.500 anos de evangelho no mundo, os resultados eram pífios. Aí diz Humberto de Campos, o semblante dos anjos fechou-se. É grave. Então o que o Cristo decide? Mudança do quartel. Desloca. Escolhe um ambiente geográfico, porque magneticamente o Brasil é coração do mundo, possa qualquer um aqui negar. Magneticamente aqui é o coração do mundo. E o Cristo faz então o transplante da árvore do Evangelho. Aí nós vemos a nomeação do governador, Ismael.
E Jesus não fala nada. Ele deixa a assessoria para falar aos pouquinhos. Quando a coisa começa a esquentar, Ismael pede uma reunião com Cristo. Isso está no livro, mas a gente não lê, né? Ismael pede uma assessoria, senta em frente a Jesus. O anjo, quando ele começa a falar, não dá conta, chora, porque os problemas já eram gigantes. Chora por quê? Fala, não vai dar certo. Mestre, não dá. O Senhor pediu para formar essa nação com o povo mais simples da Europa, o mais trabalhador, porque os outros estavam viciados no materialismo e na posse. Chama Portugal. O Senhor pediu que trouxesse a contribuição da África, da nossa mãe África. Só que já estão escravizando todo mundo. E o Senhor pediu que tivesse a contribuição do povo simples de lá, dos índios. Só que o Senhor não imagina o que estão fazendo. E chora, chora. E aí Jesus dá a solução. Fala para ele, Ismael, você vai nas regiões mais tenebrosas da terra e vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas, todos que faliram na Inquisição, todos os políticos. Vai continuar, só um momentinho. Agora é outra parte aqui, porque acabou sendo dividido em dois. Agora eu vou compartilhar de novo, só um instantinho. Os políticos corruptos da terra, todos os generais assassinos do mundo, todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos. Aí, Ismael começou a sentar na cadeira assim, falou, o que ele vai pedir? Que eu vim trazer um problema, esse negócio não vai dar certo. Mestre, qual que é a ideia? A ideia? Manda todo mundo para o Brasil. 7-1. Ismael vai, levanta a bandeira Deus, Cristo e caridade, uma turba de espíritos infelizes segue o anjo e encarna no Brasil. Vocês estão ouvindo um deles. Conclusão. O que o Cristo quis dizer para Ismael? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Brasil é hospital, não é galeria de arte. Esse país não foi feito para exibir santos, foi feito para regenerar seres. Aqui está reunida, nessa nação, o que há de pior. O pior está aqui. Calma. Por que o pior está aqui? Porque aqui é o grande hospital do Cristo. E eu vou dar só 2 exemplos. Só 2. Que o Brasil não vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ele já é. Já é para quem? Um espírito que tinha profundas dívidas, nas primeiras horas do Brasil, teve a oportunidade de encarnar como Anchieta. Fez o seu trabalho. E depois complementou numa encarnação recente como Fabiano de Cristo. Pergunta para ele se aqui é pátria do Evangelho. Outro espírito, diz ele, cansado das dominações e das posições de mando, resolvi seguir o exemplo da minha amada esposa dos primeiros tempos. E encarnou como Padre Manuel da Nóbrega. É o nosso Emmanuel. Então esse país aqui já regenerou muitos espíritos que não teriam condições de ser regenerados em outros lugares do mundo, e está nos acolhendo.
Bom, então vamos voltar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ou seja, sabemos que não somos, né, uma pátria para ser exibida, né? É uma pátria para ser construída. E o Evangelho precisa entrar dentro dos nossos próprios corações. Então, ela é a pátria do Evangelho na medida que nós nos predispomos a nos regenerar. Então, a gente está realmente no meio ainda de muita confusão. Não podemos esperar que ele esteja sendo governado e gerido por pessoas necessariamente bem-intencionadas e moralmente evoluídas. Sabemos que não é, mas temos que formar a base. Os problemas sociais do Brasil estão aí presentes. Eles ainda não se concretizaram no sentido de solução, mas nós vamos precisar trabalhar de alguma maneira para apresentar essas soluções. Então, o espírita verdadeiro não pode se omitir com relação à política do mundo, se deseja sinceramente a formação de uma sociedade melhor. O indivíduo é fator preponderante para a organização da sociedade, que invariavelmente passa a ser agente formador de outros indivíduos de outros grupos. No indivíduo, pois, estão as pedras básicas do alicerce social, que devem ser trabalhadas de forma a poderem construir grupos felizes. Então, Viana de Carvalho, pelo nosso querido Divaldo, apresenta esse pensamento, onde diz que a transformação ela vai se dar pelos indivíduos. Cada um de nós, individualmente, temos que nos transformar. Então, a doutrina, ela precisa entrar e penetrar nos nossos corações, porque à medida que a gente se deixa influenciar pelas lições do Evangelho de Jesus, nós vamos estar fazendo a nossa parte. E a gente vai estar, portanto, influenciando aqueles indivíduos com quem convivemos, primeiro na família, que é a nossa tarefa principal. Depois também no nosso ambiente de trabalho, de estudo, né, de onde a gente compartilha a vida fora do ambiente familiar. E na vida social. No nosso caso, nós estamos pertencentes a um grupo espírita André Luiz. Formamos aqui também uma grande família. Aqui nós temos que aprender a nos amar, a demonstrarmos uns para os outros o que é espiritismo para cada um de nós. E ele continua dizendo: os seres humanos encontram-se em diferentes níveis de consciência, em patamares diversos de pensamento, em variados estágios de evolução moral e espiritual. Como consequência, somente a educação e a perseverança podem promovê-los mediante o processo de reiteradas experiências, ora educativas, ora reeducativas. Então, a gente vai conviver com pessoas que estão em níveis de consciência diferentes da gente. Uns que estão em níveis melhores. E a gente tem que tentar compreender por que ele discorda de nós. Ele pode estar enxergando as coisas de um ângulo maior, mais alto. Mas podemos encontrar também, certamente encontramos aqueles que ainda não enxergam o que a gente está enxergando. Então, é o momento da gente compreender e fazer a nossa parte. Mas Viana continua. Por quê? Porque a realidade do nosso país ainda é essa. E o que a gente quer? Somente a gradual transformação moral do indivíduo modificará a torpe paisagem terrena, construindo uma humanidade mais saudável, da qual desaparecerão os monstros da fome, da guerra, das perseguições, das enfermidades degenerativas. Então, cabe a nós, espíritas, sim, no nosso papel, fazer alguma coisa que modifique essa paisagem. Mas ela vai começar com a nossa transformação moral. O que a gente quer? A gente quer que aquele ambiente anterior, né, que a gente viu aqui,
ele se transforme nisso aqui. Não parece um pouquinho do nosso lar? Que a gente quer isso, que as pessoas tenham, todos, né, um dia, um lugar digno de poder morar, de circular, de viver. Então, com toda certeza, faz parte da nossa tarefa. E ele diz, então, o processo de desenvolvimento se faz pela transformação moral do homem, graças à qual ele contribui em favor da organização social. A obra de educação tem prioridade, trabalhando o indivíduo de dentro para fora. Então, a tarefa essencial da doutrina é uma obra de educação. Primeiro, de autoeducação, mas também de educação daqueles que compõem o nosso círculo de convivência e da tarefa que a gente abraça no trabalho espírita. Seja nas reuniões mediúnicas, ajudando aqueles espíritos sofredores, isso é uma obra de educação. Seja no trabalho de evangelização da infância, do jovem, seja nas palestras públicas, né? Na educação da massa, para aprendermos a pensar de uma maneira superior. E essa, então, é a obra de educação, tem prioridade trabalhando o indivíduo de dentro para fora. Então, como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? Isso é Emmanuel. O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Porque existem muitas pessoas que se dispõem, né, a trabalhar. Não, eu vou entrar no meio político. Eu mesmo tenho um irmão que ele quis trabalhar no campo político. Tinha umas ideias, né, da homeopatia no plano de saúde, e tentou muito. Mas não é fácil você entrar nesse meio. Mas olha aqui o que o Emmanuel diz para a gente, né, que deseja mudanças. O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão porque não deve procurar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação do mundo salientando-se a tarefa do evangelho. Bom, deixa eu só comentar um pouquinho esse de cima. Não quer dizer que o espírita não possa ser político. A gente precisa de homens de bem na política. Mas Emmanuel está trazendo aqui para a gente a ideia de que a nossa tarefa principal não é necessariamente essa, mas pode ser que a vida nos constranja a assumir responsabilidades no campo político. Então, a pessoa pode não estar ambicionando, mas quantas vezes, né, o Newton acabou assumindo condomínio, né, ser síndico de condomínio? Não é porque quer ser síndico, é porque a vida coloca ali e a pessoa acaba assumindo aquela posição. Então, da mesma maneira, o espírita muitas vezes pode ser constrangido a ser pelas forças das circunstâncias e não deve aceitar isso como um galardão, mas sim como uma responsabilidade, aliás, uma grande provação. Então, ele continua dizendo assim, o Emmanuel, o espiritista sincero deve compreender que a iluminação do mundo, salientando-se a tarefa do evangelho junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir em consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Então, a tarefa principal é consolar e instruir em Jesus, porque as pessoas consoladas por quê? Porque sabe que a vida é eterna, sabe que o sofrimento, as dificuldades de agora são passageiras. Então, estão consoladas, mas instruídas em Jesus significa que vão mobilizar as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter os valores dos ensinos
porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Então, dessa forma, a gente não vai ver, esperamos que nunca vejamos, um partido político espírita. Isso não vai aparecer porque não é proposta da doutrina encontrar um espaço político, mas sim de formar homens de bem para que eles, assumindo posições administrativas públicas de relance, de realce, eles possam bem cumprir o seu papel e demonstrar o que um espírita é capaz de fazer diante das oportunidades que lhes são dadas. Então, para a gente concluir, o espírita não pode inserir suas opções políticas nas práticas de divulgação doutrinária, muito menos envolver o movimento espírita nas questões dos partidos políticos. Então, isso aqui é uma diretriz que deve ficar muito clara para o espírita. O espírita pode e deve cumprir com todos os seus deveres de cidadão, buscando contribuir dentro de suas possibilidades em todas as atividades que visam melhorias sociais nos diversos aspectos. Existem várias frentes de trabalho onde o espírita pode e deve auxiliar, nem que seja estando em casa, contribuindo mensalmente com alguma ajuda para uma ONG que a gente sabe que está realizando um trabalho no bem. Mas se puder abraçar, tiver tempo, disponibilidade de trabalhar e fazer, eles devem tudo que visa melhorias sociais. E o espírita deve estar consciente de que as melhorias sociais somente serão efetivas a partir da melhoria moral de cada indivíduo, a começar por si mesmo. Então, é isso que a gente queria dizer para vocês. E estamos aqui abertos, nosso tempo já acabou praticamente, mas eu deixei esse quadrinho aí porque ele, de certo modo, sintetiza um pouco as ideias no campo da política. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário. Se alguém desejar externar alguma posição, falar alguma coisa, esse é o momento para nós. Guilherme vai estar ainda posto para eventualmente responder, né? E nós vamos estar aqui aguardando para finalizarmos o nosso encontro da noite de hoje. Fiquem todos à vontade para se expressarem, se desejarem. Guilherme. Acho que a mensagem foi muito solene, assim, muito para todo mundo, né? Todo mundo está muito pensativo. Quem ia falar? Eu posso falar? Pode, Denise. Eu me lembrei de uma palestra do Raul Teixeira. Eu estou trazendo, lógico, que para o meu meio, o meu âmbito. E ele dizia que as pessoas falavam muito que deveriam ter mais escolas espíritas. E ele disse que não, que deveriam ter mais espíritas nas escolas. Eu acho que isso vem corroborar com o que você falou, né? Quer dizer, não é ter partido... Emmanuel falou. Emmanuel, não é ter partido político, mas é ter pessoas, homens de bem mesmo, né? Na política, para fazerem coisas boas, para terem boas, né? Boas atitudes e darem exemplos. Mais do que, né? Tudo é dar o exemplo. É claro que o espírita não vai se omitir, né, de escolher uma preferência política dentro desse quadro que a gente está mostrando aqui. Ele é interessante porque existe até um questionário que você faz, sabe? Você vai respondendo as perguntas e ele vai, depois, no final do questionário, ele te coloca dentro de um ponto desse quadro aí. É muito interessante. Aí você descobre que você é mais de esquerda ou mais de direita, é mais liberário, mais totalitário. É muito interessante. Essa reflexão nos leva, né, a pensar, né, e a entender que a nossa tarefa, quer dizer, individualmente, né, ela vai repercutir coletivamente
para toda a população, para todos nós, né? Lembrando Emmanuel, né? A força do pensamento, né? Do pensamento de vida. Nós pensamos primeiro e depois, então, às vezes realizamos. E nosso pensamento já atua, né? André Luiz nos fala em Missionário da Luz também, né? De como esses pensamentos atuam, às vezes, trazendo sofrimento para a humanidade. Mas estamos aí nos últimos minutos, se o Guilherme quiser falar as palavras finais, para nós encerrarmos. Não, eu estou bastante satisfeito, né, do fato da gente poder ter aberto esse novo espaço de estudo e trabalho e podermos nos ver novamente, né, nos reunirmos outra vez, e convidamos as pessoas que participem, né, semanalmente. São temas livres até o final de fevereiro, quando, a partir de março, a gente vai retomar, se a pandemia ainda continuar nos obrigando a manter o espaço virtual apenas, a gente vai continuar o estudo no nosso lar. Eu agradeço a atenção e o carinho de todos. Alguns estão perguntando se a aula vai ficar disponível. Nós vamos colocar no YouTube, né, Guilherme? E no Facebook, e vai ser disponibilizada depois, do GEAL, né? Isso. Assim como as palestras estão, né? Vai ficar exato. A escola de MEP. Isso. O Guilherme lembrou, vai ser semanal, e nós vamos fazer temas livres, mas depois, então, reiniciamos o livro Nosso Lar, né, Guilherme? Vamos retomar o livro Nosso Lar. E uma coisa importante também, né, Guilherme? Nós estávamos conversando na possibilidade de nós mantermos a possibilidade de lançar, né, gravarmos as palestras, mesmo quando voltarmos à condição presencial, né? E disponibilizarmos em mídia também, para que todos possam assistir, né? Então, a ideia também é no sentido de divulgar cada vez mais o trabalho do estudo, né, da divulgação na Casa Espírita, né? Bom, acho que estamos, assim, encerrando o nosso momento, né, Guilherme? Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Você quer fazer a prece ou eu faço? Pode fazer, você que está dirigindo. Tá bom. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecermos, né, por esses momentos agradáveis em que estivemos aqui refletindo, por esse tema tão importante que mobiliza tanto os nossos sentimentos, a nossa emoção. Quando mergulhados na experiência física, estamos todos envolvidos, de certa forma, nos planos da matéria, que estão conduzidos pelos homens, mas devemos lembrar sempre que uma diretriz maior, que há um propósito maior em tudo o que fazemos. E o Cristo, o Mestre amorável, que é o nosso governador, ele não fez a transferência da árvore do Evangelho para esse país, para a nossa pátria amada, para que nós pudéssemos deixar que as coisas acontecessem contrárias aos desígnios divinos. Por isso, a convocação que se faz a todos nós, como foi lembrado hoje pelo estudo do Guilherme, para que todos nós enganjemos o trabalho do bem, no sentido de oferecer o melhor de cada um de nós, nas tarefas em que estejamos, mas, sobretudo, começando nos nossos lares, para que depois, externando isso para os ambientes do trabalho, da via pública, sejamos, assim, cartas vivas do Evangelho. Que o nosso amigo Jesus nos envolva, que os amigos espirituais, patronos da nossa casa, que nos intuem, nos inspiram, possam nos proteger e nos amparar, para que esse propósito de mais esse espaço de esclarecimento possa permanecer aberto para todos aqueles que desejarem. E assim, elevando nosso pensamento de gratidão, rogamos ao nosso Pai, ao nosso amigo Jesus, a possibilidade de dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Assim seja. Foi muito bom. Muito bem, pessoal. Agora, vocês quiserem abrir um pouco